Olá, alunos do terceiro médio, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, algumas aulas estarão sendo postadas aqui no canal do colégio, né, no YouTube, e outras eu estarei enviando atividades e explicações também por e-mail. Então fiquem atentos, ok? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre literatura, né, o pré-modernismo. Então, o pré-modernismo, ele reflete um período agitado em nossa história. Ele não é considerado um movimento literário, né? E sim um período de transição, de mudanças, né? Para o modernismo, que nós vamos ver mais para frente, na nossa literatura. Então, nesse período, o Brasil ele era governado por donos de fazendas, né? Que representavam a classe dominante na época, entre Minas Gerais e São Paulo, que eram os produtores de café e leite. E com isso, muitas regiões do país cresceram, aumentando assim a classe operária, principalmente com a chegada dos italianos, que abandonavam a Europa, né, devido à guerra, e também com os negros que acabavam se espalhando pelo nosso país. E com essas mudanças, urbanização e industrialização, né, começaram os conflitos sociais, as greves, o fanatismo religioso, né, o período de guerras, de canudos, a revolta da vacina, né, como vocês já viram também em história. Então, diante de todos esses acontecimentos, os autores da nossa literatura, eles ficaram divididos. Alguns ainda ficavam com as técnicas rígidas do movimento parnasianista e realista, né, que eram movidos pela razão, construindo textos perfeitos, utilizando a sensualidade da mulher, né, mostrando a arte pela arte, uma linguagem direta, criticando a realidade, a sociedade, né, em que vivia. E o outro grupo já tentando redescobrir o Brasil, valorizando o que tinha aqui de bom no nosso país e também os problemas que aqui estavam sendo apresentados, tá? Então aí nós temos em destaque alguns autores no pré-modernismo. O Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Augusto dos Anjos e Graça Aranha. O pré-modernismo, como eu já falei, ele não foi considerado então um movimento literário por causa dessas mudanças, trazendo assim algumas características. Por exemplo, a ruptura do passado, né? Ele escolhia textos que falavam sobre o presente, deixando o passado para depois, né? Por que ficar falando de uma coisa que já não vai mais valer a pena? A exposição da realidade da social brasileira. Então, assim, eles criticavam muito o que realmente estava acontecendo, né? A nossa realidade. O regionalismo, que eram os costumes, né? Como eram as pessoas das várias regiões do Brasil. Tinha também a marginalidade dos personagens, como o sertanejo, o caipira, o mulato. Os fatos históricos, políticos, econômicos, né? Então eles deixavam bem em questão todos esses fatos e usavam também uma linguagem coloquial, uma linguagem mais simples. Então esse período ele já estava se preparando para o modernismo, por isso que ele não é considerado um movimento literário, ok? Por hoje é só. Beijinhos.